Manhã de terça-feira, hoje dia 24 de fevereiro de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Amém. A paz de Deus, queridos irmãos. Todos irmanados nesta paz das Santas Escrituras. Jesus disse: eu tenho uma paz que quero dar a vós, a minha paz vos dou. E quando nós temos esta paz, nós podemos triunfar sobre esse mundo maligno em que nós vivemos. Agradeço a todos os irmãos que têm nos acompanhado todos esses dias, ouvindo a palavra, não é seguindo, os seguidores de Cristo, não é? Mas acompanham a palavra singela do Santo Evangelho através deste canal. Os que já são inscritos, os que estão chegando todos os dias e os que também compartilham. Nada além disso nós vamos pedir para os irmãos, mas que continue compartilhando as mensagens e também orando por nós. E nós continuamos firmes no nosso propósito de orar pelos irmãos todos os dias, naquela reunião, quase sempre uma reunião de dois, mas como a Esther falou na mensagem de ontem, mas sempre tem mais alguém conosco ali que é invisível, mas está ali com a gente, sempre, o dia todo. Nós moramos sozinhos aqui nessa casa, mas Ele sempre está aqui. Ele nunca nos deixou. Nós saímos, Ele vai conosco, voltamos, Ele vem junto, não é? Ele é bendito e cuida das coisas para nós. Tem nos mantido de pé até aqui. Irmãos, que a graça e o poder de Deus esteja sobre a vida de todos vós. Amém. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, você já pode dizer, eu calculo e já sei o que o irmão Fernando vai ler. É exatamente isso, irmãos. Capítulo 55, versículo 10 e o de número 11 também. Podia ler mais, mas aqui vamos ler e meditar. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo de número 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará no que me apraz, no que eu tenho prazer, o Senhor queria dizer. E prosperará para que a enviei. Vou reler essas últimas frases. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui está a palavra, irmãos. A Esther vai estar falando um pouquinho e eu já volto a comentar também sobre este assunto. Dou graças a Deus pelos nossos queridos irmãos, todos que estão orando por nós e nós orando por vocês. Verdade. Nenhum dia falhamos com aquilo que temos esse compromisso com os irmãos e com Deus. E demos graças a Deus. Agora aqui, nessa palavra que foi lida, como Deus ama o ser humano, como Deus ama nós, tão insignificante que nós somos, mas que Ele envia a sua palavra para nós. Ele envia porque Ele quer que nós demos ouvido à sua palavra, obedecemos às suas ordens, porque as ordens do Senhor
elas não são pesadas para aqueles que o amam. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender a palavra de Deus e obedecer. Triste é aquele que não obedece, aquele que ouve e não obedece. Com esse Deus se entristece, mas a palavra de Deus não fica aqui vagando por aqui, não. Ela volta para ele, porque ele sabe que tem alguém que vai dar ouvido, alguém que vai entender e receber. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude a entender essa gloriosa palavra do Senhor, agora e sempre. Amados irmãos, nós temos um compromisso com essa palavra. Ela teve conosco, Deus teve o cuidado de nos dar o privilégio de nós ser escolhido para receber a palavra. Ele escolheu a cada um. Não foi nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e enviou a mensagem. Aqui o profeta Isaías estava falando para o povo hebreu, não é? Mas também já ligando o povo hebreu com todos nós, em todas as eras, em todos os tempos. Aqui estava ainda no tempo da lei, mas a graça revelada agora para nós. Imagine, irmãos, nesse versículo de número 10, assim como desce a chuva, a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar a semente e ao semeador e o pão ao que come. O homem depende da terra, depende da chuva. Se a terra falasse, no momento em que ela, depois de passar um período longo de estiagem, sem água, ela tem um compromisso com o homem. Deus criou a terra. Mas ela não fala. Mas com certeza, na própria vegetação, na própria semente que cai sobre a terra, ela glorifica Deus. Ela glorifica Deus. Porque recebeu a chuva. Às vezes você aí no interior, na fazenda, no Nordeste, que tem tanta falta de chuva às vezes. Aqui mesmo no sul do nosso país, em outras terras, nada vai produzir sem chuva. Nada. O semeador espera, aguarda por aquele dia. Mas a terra também com certeza aguarda. Ela lamenta. E quantas vezes, irmãos, nós na sequidão dessa vida, nas aflições dessa vida, parece terra seca, que não produzimos nada para Deus. Verdade. E agora ele traz aqui um exemplo bendito. Assim será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que eu quero, o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo a que foi enviada, para aquilo que ela foi enviada. O meu propósito sendo cumprido na vida daquela que recebeu a palavra, não recebeu em vão. Como Paulo disse, eu quando ouvi não fui desobediente à voz do Espírito Santo. Mudei a rota, mudei o caminho, renunciei tudo por causa da palavra. E a Esther falou que a mensagem que deve ser transmitida, pregada, anunciada, e nós precisamos anunciar essa palavra. E no versículo seguinte está aqui, no versículo 12 do profeta Isaías, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão, e os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, porque nós estamos anunciando a chuva, nós estamos anunciando a salvação, a própria natureza se alegrará conosco. Aleluia!
Está escrito aqui no profeta Isaías. Leia a Bíblia. Romperão em alegria, porque alguém está fazendo a vontade de Deus. O problema aqui na terra não é as árvores, não é as pedras, não é as montanhas, não é a terra. O problema aqui na terra somos nós, homens, criaturas, que desobedecemos o Senhor. A terra sofre calada e nós não sentimos, não sofremos calados. Nós recebemos porque merecemos. A terra é para nos trazer exemplo. Bendito é o nome do Senhor. Vejam só o que o profeta, ou seja, o apóstolo João, falou sobre a palavra. Jesus muitas vezes usou a palavra, essa frase, eu sou. Quando diz eu sou, ele queria dizer, eu sou a palavra. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João diz no versículo 1 e o capítulo 1 do seu santo evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se foi do que se fez, nada foi feito sem ele, sem a presença do Senhor Jesus. Ele já estava lá, ele era apenas para nós a palavra, ele era um verbo. Mas João, no mesmo capítulo 1, versículo de número 14, ele revela o que o profeta Isaías falou lá, a palavra que revelou-se aos homens. Ele disse, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João, os demais apóstolos, a igreja primitiva, teve o privilégio de ver Jesus, de tocar em Jesus, ser tocado por ele. Ele ficou aqui, plantou a igreja. É esse organismo lindo e glorioso que deve estar brilhando em todos os lugares da terra. Você precisa ser um representante desse povo. Você precisa participar dessa reserva que Deus tem aqui na terra para o glorioso dia. Ele não vai esquecer daqueles que já estão dormindo nele. Não vai esquecer daqueles que no dia que ele voltar estiver prontos para serem arrebatados. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu, deu a vida por nós, ao terceiro dia ressuscitou. No entanto, ele deixou conosco o seu Santo Espírito. Amém. Nós temos o verbo agora, irmãos, como palavra viva de Deus entre nós. Amém. Ela fala no nosso meio, ela fala ao nosso coração. Fala aqui, fala onde você estiver. Abra o teu coração e não seja uma terra seca, mas uma terra regada para produzir fruto do Espírito. Querido e soberano Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, eu não merecia, nós não merecíamos de ter recebido o que recebemos. Sim, Pai, sentir a tua presença, glorificar o teu nome, saber que tu estás conosco, Senhor. Aleluia! Tu vieste a este mundo, te revelaste ao mundo, mas voltaste para a glória, mas nos deixaste a essência aqui do teu Espírito, aleluia. E pela fé nós recebemos, como se tu estivesse vivo entre nós, tocando em nós, e nós pela fé, tocando em ti. Querido Deus, aleluia, eu sinto a tua glória e a tua virtude aqui, tocando em alguém que está nos ouvindo. Senhor Jesus, ajuda o teu povo, é o pedido do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, tenha um abençoado dia, na santa paz do Senhor. E não te esqueça, a chuva está caindo. A chuva está caindo. Aleluia. Chegou alegria na tua casa. Chegou paz na tua casa. Tenha esse dia de hoje para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E tenha um dia abençoado na paz de Cristo Jesus. E até amanhã. Amém. Amém.
Amém.